noite, pessoal. Esperando o Dr. Silvio entrar. Boa noite. Opa, o Dr. Silvio chegou. Descendo. Boa noite, pessoal. Boa noite. Silvio, boa noite, doutor Silvio. Deixa eu só virar minha câmera aqui. Aí. Boa noite, Silvio. Boa noite, Leonardo. Tudo bom, meu amigo? Tudo bem? Nunca mais lhe visto. Só vejo você em congresso. Estou com saudade de você. Agora só congresso online para a gente se encontrar, né, Silvio? Pois é. Olha, coloquei uma trilha sonora aqui, Silvio. Tá ouvindo a trilha sonora? Essa é para não ter problema de direitos autorais. Eu mesmo que fiz a trilha, entendeu? Aí não tem problema do Instagram puxar nossa orelha depois, né? Você está me ouvindo bem? Eu estou ouvindo bem. Eu vou colocar, inclusive, um fone agora aqui para mim, que daí eu acho que fica até melhor, né? Certo. Deixa eu colocar aqui, para não termos problema de interferência, né, de som. Vou colocar um fone aqui que eu acho que fica melhor, né, Silvio? Tá me ouvindo melhor agora? Acho que tá melhor, né? Estou ouvindo você bem. Eu estou sem fone. Eu tenho fone, mas não deu certo. Você está me ouvindo bem? Eu estou ouvindo bem. Então tá ótimo. Eu acho que deve estar adequado aí, ó, o som, né? Esperar o pessoal entrando, né? Isso. Hoje a gente vai falar então sobre as síndromes dolorosas, né, da mão e punho, né, Silvio? Esperar só o pessoal entrar um pouco mais aí para a gente começar o nosso bate-papo, né? Eu estou vendo aqui que tem vários amigos aí, né? O doutor Luiz Felipe tá dirigindo, mas tá conectado aí, né? Doutor Luiz Felipe Lisboa. Ele tá assistindo aí, ó. Tá no trânsito lá no Rio de Janeiro, mas está nos assistindo. Né? O pessoal tá entrando aí. Bom, eu acho que vamos fazer umas apresentações nossas aqui inicialmente, né, Silvio? Falar um pouco do Dr. Silvio Amaral, então, que está nos prestigiando aí com esse bate-papo, né? O Dr. Silvio, que ele é reumatologista, assim como eu sou também, né? Ultrassonografista geral, ultrassonografista do sistema músculo-esquelético. Atualmente é coordenador do serviço de ultrassonografia da clínica Diagnose, né, Silvio? Diagnósticos por imagem, e mora em Maceió, Alagoas. Né? Faltou alguma coisa, Silvio? Não, tá bom. Tem mais um. Na verdade, eu sei que tem um monte de mais informação, né? No teu currículo aí. Ficou. Ah, sim, isso. Meu amigo Silvio Amaral. Isso mas teu currículo eu sei que é muito mais vasto do que isso, né? Ficou bem resumido, né? Para o pessoal que eu acho que a boa parte que já me segue, que está assistindo, né? Para quem não me conhece, eu sou Leonardo Schmidt, sou reumatologista, e também a gente atua com ultrassonografia músculo-esquelética, mais voltada realmente para a área de reumatologia, né? Mas também fazemos aquela parte músculo-esquelética geral, né? Que a gente chama, né? A parte mais ortopédica também, que a gente acaba não tendo como separar muito isso, né, Silvio? E eu moro aqui em Toledo, interior do Paraná, oeste do Paraná, né? No Velho Oeste, tá? Bom, hoje a gente preparou um assunto muito comum, né, Silvio, muito frequente, dos consultórios de reumatologia, também de ortopedia, né, e também nas agendas de ultrassonografia, que são as síndromes dolorosas na mão e também no punho, né, que a gente não consegue muitas vezes diferenciar, né, separar essas duas estruturas, vamos por assim dizer, né, porque muitas patologias do punho fazem parte também de mão e vice-versa, né? Então, a gente vai englobar tudo isso hoje no nosso bate-papo, né? E eu queria começar perguntando, Silvio, para você,
né? A gente sabe que existem várias causas de doença que fazem sintomas em mão e punho, né? Eu queria que você discorresse um pouco, falasse um pouco da sua experiência aí sobre dores, né? Em mãos e punhos. Veja, Leonardo, a mão, veja bem, a mão, a gente podemos até dizer que é um órgão imprescindível nas nossas relações. A mão dá carinho, a mão dá movimentos, a mão cumprimenta. A mão é uma coisa indispensável. Você tem ideia, se a gente tiver alguma coisa no primeiro dedo, a gente perde a pinça. E como é que a gente vai fazer a apreensão? Exatamente. Então, a mão é uma coisa fabulosa. A engrenagem da mão é realmente espetacular. Veja, e entra para fazer toda essa engrenagem, entra ossos, músculos, tendões, nervos, bainhas, braçadeiras, espaços articulares, articulações. Então, é um mecanismo fabuloso. E aí, com essa tecnologia de trabalho fino, a gente machuca muito as mãozinhas da gente, não é? Veja, Verdade. então, o que ocasiona maior... Depois a gente vai falar sobre o seu consultório e a minha atividade também, para mostrar ao pessoal o que a gente observa mais. Mas veja bem, as dores e, por final, as lesões ocasionadas na mão, e eu aqui já fiz um desenhozinho aqui para mostrar que nós temos aqui. A mão do seu... Tá parecendo aquela mão do Exterminador do Futuro, Silvio. Cheio de... Aqui são os tendões extensores. E nós temos aqui os tendões flexores, que fazem todo o movimento. Veja bem. Então, o macrotrauma, o trauma em si, acidente, etc., vai machucar estruturas, né? O microtrauma, o trabalho fino de repetição e também de força na mão, que aumentou muito nesses últimos tempos, vai lesionar as mãos e o punho. E aí se não bastasse, as doenças metabólicas, a diabetes vai mexer com os tendões, vai mexer com a sinóvia, não é? Aí vem as outras doenças metabólicas, tipo hipotiroidismo, que vai dar síndrome do túnel do carpo, não é? E se não bastasse tudo isso, Leonardo, se não bastasse tanta coisa que vai mexer com a nossa querida mão, vem as 200 doenças reumáticas. É verdade. Não faltam doenças reumáticas para afetar a mão, né? Puxa, não é? Então, isso tudo, e vem depois as doenças reumáticas, que a gente vai falar com os nossos amigos que estão aí, e você vai detalhar direitinho tudo isso. Então, Leonardo, é isso aí. E, Silvio, como é que a gente faz, então, o diagnóstico dessas síndromes aí? O que a gente tem de ferramentas, né, para diagnóstico da maioria dessas síndromes, né, dolorosas, Silvio? Veja bem, quando uma paciente, vem para a gente dizendo, eu tenho dor na mão, a gente precisa entender, realmente é na mão ou é no punho, não é? Porque, na verdade, a mão, o punho são só 8 ossinhos. A mão e o punho, em conjunto, nós temos 27 ossos. Mas o punho, o pulso, o punho, nós temos só 8 ossinhos, que depois se conjuga com 5 ossos, que já é a mão, e vem os dedos. Então, a gente tem que diferenciar. Punho é aqui e mão é o restante. Tem muitas doenças que atingem só os punhos. Tem doenças que atingem a mão, os artelhos, os dedos. Tem doenças que atingem os dedos da mão, dando parestesia, formigamento. E não tem nada a ver com a mão, é o punho, na síndrome do punho. Então,
tenossinovite de Dequervin, que mexe com o dedão, é a mão, mas reflete no punho. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver é se realmente onde se situa a dor, se é no punho ou se é na mão. E daí a gente vai fazer uma semiologia, a gente vai examinar o punho e a mão e fazer a entrevista, e a partir daí vai nortear que exames nós vamos pedir. Nós sabemos que a conjunção, toda a composição de punho e mão, fora o osso, se dá com estruturas de partes moles. Partes moles. A gente pode fazer, não, o raio-x é muito bom, mas a gente pode fazer um raio-x da mão, a mão está doente, e o raio-x é normal. Porque as estruturas, a maioria das estruturas, são de partes moles. E aí a gente vai examinar, fazer o exame físico, pedir exames complementares, bioquímicos, hematológicos, imunológicos, e aí a gente precisa enxergar as estruturas. Mas como é que a gente vai enxergar as estruturas? São de partes moles. E como eu falei, o raio-x é muito bom, mas neste caso não. E qual é o exame que vê tendão, ligamento, espaço articular, que você já vai falar sobre isso, que eu vou lhe perguntar, eu vou lhe entrevistar. Qual é o exame que vê isso perfeitamente? Partes moles. Qual é? A ultrassonografia. A ultrassonografia vê ligamentos, vê tendões, vê espaço articular, vê derrame articular, vê tenossinovite. A ultrassonografia é um excelente exame para diagnosticar as doenças do punho e da mão. Sem dúvida, né, Silvio? Concordo plenamente. Até porque são estruturas muito superficiais, né? Então, a gente, nos últimos anos, com o avanço dos equipamentos de ultrassom que a gente tem, né? Com transdutores lineares cada vez melhores, né? Com frequências mais elevadas, com uma capacidade de imagem, né? De definição anatômica, de imagem melhor, né? Sem dúvida seria o exame de escolha, assim, ao meu ver, né? Até pela questão de custo do exame, de facilidade de acesso. A gente tem uma grande vantagem no ultrassom também, que é a possibilidade de fazer exames dinâmicos, né? Coisa que a ressonância, por exemplo, não permite, né? Fazer movimentar os dedos, né? Fazer exames, né? Principalmente na avaliação dos dedos mesmo, né? Fazer movimentação desses dedos, flexão, extensão, para conseguir ver todas as estruturas tendíneas de forma dinâmica, né? Isso muitas vezes faz diferença entre fazer um diagnóstico ou deixar passar, né? Alguma alteração ali. Então, essa propriedade, né? Essa vantagem que nós temos do ultrassom de fazer exame dinâmico, exame comparativo, né? Você está ali na hora, você consegue fazer exame bilateral comparativo do paciente. E a rapidez do exame, tem um exame que não tem uma duração tão grande que nem uma ressonância magnética, né? Sem falar na questão de custo também, né? Temos que pensar isso no Brasil hoje, né, Silvio? Nem todo mundo tem condições hoje de fazer uma ressonância ou de ter um plano de saúde para fazer, enfim. Então, sem dúvida, essas são as grandes vantagens da ultrassonografia, são essas, né? Além de trazer atualmente imagem de alta qualidade, essa vantagem que nós temos de fazer a dinâmica durante o exame, né? E também ter a possibilidade de fazer, né, o exame comparativo, né? O comparativo. Silvio, no teu dia a dia, assim, nas tuas agendas, o que mais você pega na tua agenda de ultrassom? A gente sabe que você tem uma agenda cheia de ultrassonografia, né, diariamente, né? A maior parte de exames musculoesqueléticos. O que você mais pega de doença, de patologia, assim, no teu dia a dia? Assim, mais ou menos de frequência, assim, artrite reumatoide, são as tendinopatias, quais são os síndromes do Neurocarpo, enfim, o que você mais vê, assim, nas solicitações de exames que você pega na tua clínica? Os meus clientes, quando nos procuram, e no caso da gente realizar os exames em ultrassonografia musculoesquelética, eles vêm com dor, não é? Muitas vezes não sabe dizer se é a dor no punho, na mão. Às vezes o colega pede mão e é punho. E não é. Pede punho e é mão.
O ideal seria pedir punho e mão e bilateral, que a gente faz em todo Exatamente. exame, que você é muito Exatamente. preparado na reumatologia, e eu também, e a É. gente permeia todos esses aspectos. Mas o que eu pego mais, veja bem, eu pego mais tendinite, tendinites. Eu pego muito bancário, eu pego muitos clientes que fazem trabalho fino, não é? Uhum. Bancários, dentistas, não é? Na área do esporte. Então eu pego muita tendinites. E quando eu Uhum. pego tendinopinovites, aí a gente já vai começar a pensar em alguma doença reumática. Mas uma coisa que a gente pega muito, Leonardo, parestesia. É parestesia para que os colegas que não são da área, formigamento nas mãos com dor. E eu pego muito uma síndrome que é a síndrome do túnel do carpo. A síndrome do canal de Guillain, que é mais rara, mas eu pego muita Túnel de Guion. tendinites de flexores, tendinites de extensores e a parestesia, mão formigando, a mão de noite formigando. Eu pego muita síndrome do túnel do carpo, onde você bem sabe que a gente mede a secção transversal do nervo mediano. Enfim, o dia a dia são mais tendinites, tenossinovites e síndrome do túnel do carpo. Muitas tendinites advindo laboralmente, advindo do trabalho em várias profissões. Uhum. Ok? Entendi. Falando um pouco da minha parte, né, do meu consultório, como são pacientes que já me procuram, né, por queixa reumática, né, eu não costumo ver tanto, um pouco diferente a minha agenda de tração da tua, né, eu não pego tanto a tendinopatia relacionada com esforço repetitivo ou com trabalhos finos, né, a gente acaba pegando mais doença reumática mesmo, né, tanto a osteoartrite quanto a própria artrite reumatoide, né, como é um consultório de reumatologia, então a gente vê com uma certa frequência isso, né, osteoartrite, artrite reumatoide, também é muito comum, né, nesses pacientes também ter o túnel do carpo, né, assim, o túnel do carpo muitas vezes associado com alguma dessas outras doenças, né, é muito frequente mesmo, assim, a gente pega bastante, assim, a associação de síndrome do túnel do carpo com osteoartrite ou a própria artrite reumatoide junto com síndrome do túnel do carpo, né, é bem frequente mesmo, né, mas é porque o meu público é mais um público é, já mais voltado para a reumatologia mesmo, né, então a pessoa já procura, né, já vai direcionada, né, mais para esse Exato. É isso já mesmo. com essas doenças, né? Com esse Você grupo de tem, doenças já vai mais direcionado, né? Ah, você tem toda razão. E já já eu vou colocar você numa fogueira grande para você falar sobre as doenças reumáticas. tá. Veja, assim, eu caí na graça dos ortopedistas, graças a Deus. Eu caí na graça Uhum, dos ortopedistas, que é assim como você, a gente prima pelos nossos exames, a gente sim. faz os exames com esmero, etc., modesta parte. E você é um grande reumatologista, e você, na sua área, lá na sua região, você recebe muito paciente da área da reumatologia, não é? Eu recebo da área da reumatologia, mas eu recebo muita ultrassonografia músculo-esquelética geral dos De ortopedistas, orto. dos cirurgiões Uhum, de mãos, não é? Do pessoal uhum, que mexe com reabilitação. Por isso que eu pego um tipo de paciente um pouco diferente de você. E você pega uhum, tudo isso que eu pego e mais uhum. as doenças reumáticas que você tanto bem diagnostica no seu consultório. Exatamente, é verdade, Silvio, é verdade. A gente acaba, lógico que a gente também acaba atendendo. O ortopedista, na verdade, acaba fazendo normalmente o primeiro atendimento até das doenças reumáticas, né? Os pacientes, a gente observa isso, não é só aqui no interior, mas, né, em cidades maiores também, eles procuram, quando tem alguma dor, procuram um ortopedista, né, por primeiro, né, então eu recebo muito encaminhamento de consulta, né, além de alguns exames também, que alguns colegas solicitam diretamente para que a gente faça, né,
O A gente recebe muito ortopedista, encaminhamento de consulta, né? O paciente está assim, assim, assado e tal, e daí o ortopedista vê ali que não é muito bem para ele, aquilo ali, ele acaba encaminhando para isso. investigação reumatológica, né? É muito Por frequente quê? isso mesmo, sim. Porque o ortopedista é uma especialidade muito antiga, é a especialidade de dor Exato. nos ossos. Então, toda dor nos ossos, ortopedista. Depois veio um estudo da ciência e se verificou as doenças sistêmicas, as doenças autoimunes e muitas dores no espaço articular e nos anexos articulares não são propriamente do osso, e sim de doenças sistêmicas e que vão lá. Então, não existe ainda, digamos assim, a população não tem culpa nenhuma, o cliente não tem culpa Sim, nenhuma. não Mas sabe, dor, né? a primeira coisa de dor é dor óssea, então vamos para o ortopedista, É que são verdade. excelentes profissionais. Sim, sim, sim. Inclusive temos muitos amigos ortopedistas que também Nossa, como temos. praticam a ultrassonografia, né, de forma com uma maestria incrível, né? Pois é. Então, professores de ultrassom, nossos amigos aí, ortopedistas, eles dominam muito bem Nossa, essa área, né, de músculo esquelético aí, de grandes forma, amigos, grandes amigos nossos que fazem excelente ultrassonografia geral, músculo esquelético, articular e também reumatológica, são excelentes ortopedistas. Por exemplo, nós sim. temos que, coincidentemente, ele não deve, se ele estiver aí, ele está aniversariando Ah, hoje, sim, é o o nosso doutor mestre maior. Morres José Gomes. Sim, Muitas felicidades, professor Morres José verdade. Gomes. Então, o Bem doutor lembrado. Morres é um ortopedista e é pioneiro, foi e é pioneiro da ultrassonografia música esquelética no Brasil, e a maioria, nós, eu, Leonardo e grandes amigos nossos, fomos alunos dele. Mas, Leonardo, se você me permite, eu disse a você que ia jogar você numa fogueira. Vocês viram que o Leonardo, além de fazer ultrassonografia, música esquelética geral, ele atua muito em reumatologia. Claro, em ultrassonografia na área de reumatologia. Claro, ele tem uma grande clientela lá no Paraná e recebe muitas doenças reumáticas e faz, assim, a ultrassonografia para descobrir as patologias reumáticas, que são quase 200 doenças reumáticas. E aí, recentemente, me permita, não estou fazendo propaganda, recentemente, o, o Leonardo, esse que vocês estão vendo aí, junto com outro colega reumatologista muito bom, o Leônidas, eles fizeram o primeiro curso online de ultrassonografia na área de reumatologia. Já houve a primeira edição, eu comprei, já vi 3 vezes, maravilha, maravilha. Obrigado, Silvio. Maravilha de curso. E aí eles estão lançando agora, já começou a lançar a segunda edição desse curso online. Se a primeira edição foi boa, a segunda deve ser muito bom. Então eles estão lançando. Por isso, como essa pessoa que vocês estão vendo aí é especialista em ultrassonografia na área de reumatologia, como eu disse a vocês, e ia botar você Na na fogueira. fogueira, eu pergunto a você, Leonardo, me fale sucintamente sobre o que são doenças reumáticas e qual a ajuda que a ultrassonografia músculo esquelética faz para as doenças reumáticas e, paralelamente, quais são as alterações, as deformidades que cada uma dessas. A gente sabe que a artrite reumatoide causa isso na sinóvia, a gente sabe que o lúpus causa isso, a artrite psoriática, a artrose, enfim. Eu gostaria que você nos desse esse prazer de falar sobre essas alterações a nível de sonoanatomia com as Uhum. doenças reumáticas. Por favor, meu amigo. Então, Silvia, as doenças reumáticas, basicamente, a gente divide do ponto de vista didático, né, nas doenças autoimunes, tá? Ou seja, doenças do sistema imunológico, né, que
por algum motivo que fica desregulado o sistema imunológico, né, que é o sistema de defesa nosso, né, para quem é leigo, aí, se tiver algum paciente assistindo, né, então esse sistema fica desregulado e começa a atacar as próprias células do nosso corpo, né, e muitas vezes eles atacam as articulações, né, as estruturas musculoesqueléticas, né, tendíneas, musculoesqueléticas, né, e também existem as doenças que são osteodegenerativas, né, que também, muitas vezes, também a gente sabe hoje em dia que tem componente inflamatório, junto com o caso da osteoartrite, tá? E falando das doenças autoimunes, né, praticamente a maioria das doenças reumáticas, elas têm envolvimento do sistema imunológico, como a artrite reumatoide, o lúpus, as espondiloartrites, né, principalmente a espondilite anquilosante, mas também a artrite psoriásica, as artrites reativas, né, que elas vêm secundariamente a outras patologias, né, como secundárias a uma doença inflamatória do intestino, secundárias a infecções, né, como a artrite reativa clássica, né. Então, basicamente, a gente faz essa divisão, né, doenças osteodegenerativas, né, que envolvem as articulações, e as doenças autoimunes, né. E falando especificamente da mão, né, de síndromes dolorosas na mão e punho, Silvio, eu até trouxe umas imagens aqui, quero ver se eu consigo mostrar, que existe, já do ponto de vista clínico, né, fazendo exame físico do paciente, perguntando para o paciente, olhando para a mão do paciente, a gente já consegue imaginar, né, e separar muitas síndromes, né, dolorosas, muitas doenças reumáticas, só olhando quais articulações da mão desses pacientes a gente vai ter o envolvimento, tá? Por exemplo, nessa primeira imagem aqui, tá? Essa imagem é extraída do livro da doutora Thelma Scari, tá? Professora Thelma Scari, que foi minha professora na residência médica, um livro muito bacana. É um livro para estudantes de medicina, tá? Mas também o residente de reumatologia acaba utilizando muito esse livro, né? Então, ela tem esse desenho esquemático, né, que é o envolvimento de mão e punho, né, e comparação entre as principais doenças reumáticas, como a artrite reumatoide, a osteoartrite e a artrite psoriásica, né. Repare aqui que na artrite reumatoide a gente tem envolvimento de punho, tá, de metacarpofalangianas e das interfalangianas proximais, tá. Normalmente, a artrite reumatoide ela não afeta as interfalangianas distais da mão, tá? Ela vai afetar o carpo, né? Região radiocarpal, né? Intercarpal, né? Entre os ossos do carpo, as metacarpofalangianas e interfalangianas proximais. Então, só com isso a gente já consegue imaginar pegando um paciente que vem com queixa reumática, ou mesmo fazendo um exame, né? De mão e punho desse paciente, vendo o envolvimento dessas estruturas de inflamação sinovial ou tenossinovial, a gente já consegue imaginar que esse paciente, né, deva ter a artrite reumatoide. Esse desenho do meio é um desenho esquemático do envolvimento da osteoartrite de mãos, que é uma patologia muito comum no consultório nosso, uma das mais comuns, se não for a mais comum, né, junto com a fibromialgia, né? Então aqui a gente vê envolvimento de articulações interfalangianas proximais, interfalangianas distais e da primeira articulação carpo metacarpiana, né? Aqui da articulação do ossinho do trapézio, né? Com a base do primeiro metacarpo, tá? Que a gente chama de rizoartrose, né? Então é muito comum a gente ter envolvimento, então, primeira carpo, metacarpo, das proximais e das distais, formando aqueles chamados nódulos de Ebergen, né? Nas distais, e de Bouchard nas interfalangianas proximais, tá? Essa, então, é o envolvimento da osteoartrite de mãos. Reparem que ela poupa as metacarpofalangianas, ao contrário da artrite reumatoide, tá? Indo mais adiante, a artrite psoriásica, tá? Ela costuma trazer envolvimento de punho, tá? Assim como na artrite reumatoide. A osteoartrite não envolve o punho, só esse primeiro, né, carpo metacarpo. A psoriásica pode, né, envolver todo o punho e principalmente aqui as distais, né? As interfalangianas distais, com inclusive acometimento de unha, tá? Isso é um grande diferencial da artrite psoriásica. E em todas essas patologias, essas três patologias principais aqui que eu coloco, todas essas três patologias a gente consegue usar muito bem o ultrassom, né, para fazer essa diferenciação, tá? Então a gente consegue
obviamente, com anamnese, exame físico e o exame armado de ultrassom, já fazer, né, na maioria das vezes, conseguimos definir o diagnóstico dos pacientes, né, por anamnese, exame físico e o exame complementar de ultrassonografia. Ele é muito valioso para a gente para fazer essa diferenciação, tá? Incluindo aqui na avaliação das intraplanos distais com avaliação de unha pelo ultrassom na artrite psoriásica. É uma ferramenta muito importante, tá? Eu vou passar aqui também aqui a referência, então, da reumatologia básica para estudantes, né, da doutora Thelma Scari. Na artrite reumatoide, a gente também pode encontrar as tendinocinovites, tá, Silvio? Que são tendinocinovites aí diferentes dessas que a gente costuma ver no paciente que tem a lesão por esforço repetitivo, né? Porque aqui a gente vê um processo inflamatório tendinocinovial muito mais vigoroso, né? Esse aqui é um tendão extensor ulnar do carpo, né? Que é muito típico a gente ter essa tendinossinovite desse extensor ulnar do carpo nos pacientes com artrite reumatoide, né? E aqui repare que nós temos um recurso, né, muito utilizado na ultrassonografia reumatológica, tá? Que é o Power Doppler, tá? Ele é um recurso crucial, né, para a gente que é reumatologista e faz ultrassom, tá? Além do exame de escala de cinza, é utilizar o Power Doppler, tá? Que é um Doppler que faz uma amplificação dos sinais, então ele vai captar vasos sanguíneos, né, com fluxo lento, né, fluxo de hemácias lento no interior desses vasos, porque são vasos secundários a processo inflamatório, vasos secundários a neoangiogênese, ou seja, novos vasos, né, que surgem na sinóvia, que é a membrana sinovial inflamada, né, que é o alvo principal de processo inflamatório na artrite reumatoide. Então, com ultrassom a gente consegue captar esses sinais, né, de fluxo lento, né, por esse recurso do Power Doppler. Tá? Aqui é o mesmo tendinossinovite em corte transversal, né? Sempre a gente faz o corte bidimensional, né, o exame bidimensional de ultrassom longitudinal e transversal, né, mostrando aqui o tendão aqui no meio, né, e toda essa estrutura aqui ao redor, mais escura, hipoecogênica, né, captando sinais ao Power Doppler, uma tendinossinovite do extensor ulnar do carpo. Tá? Outras tendinocinovites que a gente costuma encontrar na artrite reumatoide, aqui a gente tem uma tendinossinovite do flexor radial do carpo, tá? Aqui já a região volar, né? Nota esse corte aqui que é o túnel do carpo, aqui ó, uma imagem bonita que dá para ver o nervo mediano, e aqui ao lado flexor radial do carpo, né? Com ala hipoecóica ao seu redor, né? Uma tendinossinovite desse flexor radial do carpo, aqui é uma imagem longitudinal, tá? E aqui a gente já vê, ó, Silvio, também uma outra imagem junto, na mesma foto, de uma sinovite do rádio, né, um rádio carpal aqui do rádio com escafoide, né, na face volar, né, também com captação ao Power Doppler, tá? Então, paciente com artrite reumatoide, olha quanta coisa que tem, né? Aqui me parece normal esse nervo mediano, tá? Não tinha síndrome do túnel do carpo, mas não é raro a gente encontrar aqui um nervão espessado, hipoecogênico, né? Também junto com esses outros achados aí de artrite reumatoide, tá? Outra doença, Silvio, que a gente pode encontrar alterações reumáticas pelo ultrassom, tá? É as artropatias microcristalinas, né? Aqui um caso de gota, tá? Deixa eu só passar a imagem, aqui é um videozinho, né? Aqui a gente vê um punho também, né? Região do intercarpal, com um pouquinho de sinovite, e aqui esse paciente tinha uma tendinossinovite, que a gente chama de arenosa, do quarto compartimento, tá? Então, note que esse quarto aqui é uma imagem ampliada com zoom, né? Ele tinha vários pontinhos, né, hiperecogênicos, pontinhos mais claros, mais hiperecóicos no quarto compartimento, tá? Também captando o Doppler, né? Então, o paciente com gota fazendo uma tendinossinovite, né, e esses agregados, né, microcristalinos no quarto compartimento tendíneo, né, que são os extensores dos dedos, tá? Que é a região dorsal do punho, né, mostrando todos esses agregados microcristalinos, né?
Aqui uma erosão da terceira metacarpa falangiana dorsal, tá? O mesmo paciente, essas fotos aqui são todos do mesmo caso, tá? Paciente com gota, com vários achados na mão e punho, tá? Erosão também, aqui a mesma terceira metacarpa falangiana dorsal, uma sinovite arenosa, a gente chama de arenosa quando tem esses pontinhos, né? Esses pontinhos de agregado microcristalino, tá? Aqui uma erosão na segunda metacarpa falangiana, né? São erosões grandes, chamadas ensacabocado, né? E aqui também o nosso recurso do Power Doppler, né? Inclusive dentro da erosão, Power Doppler positivo, mostrando que esse processo inflamatório estava em atividade, né? E aqui um achado muito bacana, Silvio, que a gente encontra pelo ultrassom dos pacientes com gota, que é esse sinal do duplo contorno, tá? Aqui uma face dorsal de uma segunda metacarpa falangiana. Reparem aqui que tem essa imagem mais hiperecogênica, né? Na superfície da cartilagem articular, né? A gente pode usar o mapa de cor também. Alguns aparelhos têm esses mapas de cores, né? Que facilitam a visualização, né? Nessas outras cores como a magenta, o indigo, né? A gente visualiza melhor onde tem, né, esses agregados, né? Formando esse sinal do duplo contorno, né? Uma concentração de cristais ali de ácido úrico na superfície articular, tá? Então aqui uma segunda metacarpa falangiana, face dorsal, né? Mostrando esse sinal clássico aí, que é o sinal do duplo contorno, tá? Aqui é o mesmo paciente com tofo, tá? Eu trouxe esse caso porque é um caso que tinha praticamente tudo de gota, né? No mesmo paciente e na mesma mão, né? Então ele tinha um tofo também ali, ó, tá? Na face dorsal da terceira metacarpa falangiana. Aqui é um corte transversal, né? E aqui, além do tofo, a gente vê lá embaixo, ó, de novo o sinal do duplo contorno. Ó. O tofo aqui em cima e o duplo contorno ali embaixo. Ó. Então, um caso bem bacana aí que a gente pegou de gota, né? Afetando mãos e punhos, né? Aqui um caso clássico de artrite reumatoide, tá? Que a gente vê uma sinovite radiocarpal, né, essa região aqui, e intercarpal, tá, também captando sinais ao Power Doppler, mostrando sinais de atividade de doença, tá, e as tenossinovites, né, a artrite reumatoide também faz muita tenossinovite, né, que é um corte transversal da face volar dos dedos, né, mostrando uma tenossinovite no segundo e no quarto dedo, poupando o terceiro, tá. E aqui um corte longitudinal, esse segundo dedo também mostrando toda essa tenossinovite, esse aparelho flexor aí do segundo dedo, também com sinaizinhos ao Power Doppler. Tá? E uma das grandes vantagens que a gente tem, Silvio, em ter um equipamento de ultrassom no nosso consultório de reumatologia, é esse caso que eu vou te mostrar aqui, o acompanhamento do paciente com artrite reumatoide. Tá? Esse aqui é uma segunda metacarpo falangiana na face dorsal, né? A paciente pré-tratamento, né? Ela já estava fazendo alguns tratamentos com medicamentos que a gente chama de modificadores de doença, né? As drogas modificadoras do curso da doença, né? As sintéticas, né? Não biológicas. Então ela estava com sinais de atividade, apesar de não se queixar de muita dor e os exames de laboratório dela, de provas inflamatórias, estarem normais, ela tinha sinais claros de atividade de doença nessa segunda metacarpo falangiana e também em outras nesse caso, tá? Então a gente, como ela já estava usando uma associação de medicamentos chamados sintéticos, né, os modificadores de doença sintéticos, a gente entrou com um esquema de associação com remédio biológico e olha como diminuiu em 2 meses, né, a associação do anti-TNF-alfa, ela teve uma redução, né, dos sinais de Power Doppler, que aqui a gente classificaria com grau 2, né, por um grau 1, né, só um sinalzinho ali, um pouquinho ali também, 2 pontos de sinal ao Doppler. Então, esse é uma das grandes utilidades do reumatologista clínico, em você ter o aparelho de ultrassom no consultório. Você consegue mudar, né, visualizar de forma objetiva, né, a evolução do tratamento desses pacientes. Tá? Inclusive o paciente também entende isso, se explica, mostra a imagem, olha aqui, estava assim, agora está assim. Né? Isso gera uma aceitação até melhor da parte do paciente, né, para o seu tratamento que está sendo proposto, ele consegue entender isso também, né?
e até mesmo mostrar que ele precisa muitas vezes mudar seu tratamento, senão isso aqui vai evoluir para erosão óssea, para deformidade, né? Então é um exame assim, sensacional, né, para a gente ter no consultório, né? Outros achados na artrite reumatoide, né? Erosão óssea, né? Olha o tamanho dessa erosãozinha. Isso aqui é uma face radial de uma segunda metacarpo falangiana, uma pequena erosão, talvez 1 milímetro, né? Às vezes até menos. Isso passa despercebido facilmente no raio-x simples, tá, Silvio? Na ultrassonografia a gente consegue ampliar bem, fazer toda a varredura, né? Vários planos e consegue detectar precocemente essas erosões, né? Isso tem estudos mostrando que a detecção de erosão óssea precoce na artrite reumatoide pelo ultrassom é muito superior, né, ao uso do raio-x simples, né? E para finalizar, né, como a gente comentou da artrite psoriásica, né, uma das grandes aplicabilidades da ultrassonografia na artrite psoriásica é a avaliação de interfalangianos distais e unha. Tá? A gente consegue ver a unha do paciente com artrite psoriásica. Tá? Essa aqui é uma unha normal, para vocês conhecerem a sonoanatomia, né? Então aqui a gente tem a região da pele, né? A região periungueal, onde termina a pele do paciente, e aqui começa a unha, né? Com padrão que a gente chama de trilaminar. Tem 3 lâminas, né? São uma lâmina mais superficial hiperecogênica, uma intermediária hipoecogênica e uma mais profunda também hiperecogênica. Então chama-se padrão trilaminar. Né? Aqui é a matriz da unha, o leito ungueal. Normalmente essa distância aqui deve ser menor do que 2,5 milímetros. Tá? Essa distância aqui entre a lâmina inferior, né? Superfície inferior da lâmina inferior e a superfície óssea da interfalangiana, da falange distal, né? E essa distância tem que ser até 2,5 milímetros, né? Se ela tiver aumentado, o paciente pode estar tendo algum acometimento, né, de alguma patologia aí, em especial a artrite psoriásica faz esses espessamentos, né? Eu vou mostrar 2 casinhos, né? Reparem bem nessa imagem da anatomia normal da unha, né? E olhem essa imagem aqui, ó. O paciente tinha captação ao Doppler, tá? A gente às vezes pode ter, Silvio, uma captaçãozinha de Doppler aqui normal, tá? Quando tem um pouquinho de Doppler aqui, né, se o padrão estiver normal, tudo, né, distância normal, o padrão trilaminar normal, não é patológico, a gente pode ter alguns sinais, né? Mas aqui a gente via, né, que tinha uma clara perda desse padrão trilaminar, tá? Olha como é que está essa unha, você não consegue definir, né, aquelas lâminas, né? Tinha alguns sinaizinhos, né, de captação ao Doppler, incluindo aqui naquela inserção do aparelho extensor, né, junto ali à interfalangiana distal, né, e também alguns sinaizinhos de Doppler, né, com a perda clara desse padrão trilaminar, né. E muitas vezes o paciente pode ter um espessamento aqui, ó, né, do leito ungueal acima de 2,5 milímetros, né, além da perda desse padrão trilaminar, tá, podendo ter sinais ao Doppler ou não aqui dentro, né, dessa região do leito ungueal. Então é um exame muito bacana, tá? Para a gente também acompanhar, né, e fazer a avaliação do paciente com artrite psoriásica, tá? Além da artrite reumatoide, da osteoartrite, né, da gota, né, como a gente mostrou ali. Então, sem dúvida, o ultrassom no nosso dia a dia, né, é uma grande ferramenta, né? Tá? Viu, Léo? Eu fiz questão de você mostrar todo esse seu trabalho, porque definiu que o ultrassonografista musculoesquelético que tenha noções das doenças reumáticas, e quando a gente faz isso, eu uso muito Doppler como você, a gente vê muitas alterações tipo você está com um condensado muito bom, que lançou os seus 2 cursos, a gente vê o quanto é importante o diagnóstico diferencial. Porque muitas vezes a pessoa tem uma dor na mão e punho e pensa só que é um microtraumatismo, pensa só que é uma doença sobre esforços repetitivos, e daí, com as noções que nós temos da reumatologia, a gente pode muito bem fazer um diagnóstico diferencial muito bom. Mas olha, eu estou preocupado com a hora da live. Antes que a live... A gente tem mais uns 13 minutos aí, Silvenda. Eu tô vendo umas perguntas que estão... Vamos ver as perguntas. Eu quero dizer a vocês, primeiro quero agradecer ao meu grande amigo Leonardo,
lá do Paraná, e quero dizer que isso é um projeto, já tinha conversado com o Leonardo, e tem um projeto que chama-se Projeto Articular. E esse foi o primeiro ato. Nós vamos trazer vários colegas, ortopedistas, neurologistas, médicos do esporte, cirurgiões de mão. Na próxima, já acertei para a gente falar sobre as doenças do quadril. Vou trazer um ortopedista muito bom para falar sobre doenças do quadril. Então, eu quero, meus amigos, que antes de terminar, que vocês acompanhem, para que a gente dê informações. O nosso propósito é trocar informações e cada vez mais a gente aprender dentro da medicina. Mas, Léo, a palavra é sua. Eu queria ver algumas perguntas aqui, Silvio. Teve uma pergunta sobre osteoartrite de mãos, né? Perguntando sobre esse tratamento, né? Se ainda tem como fazer um tratamento mesmo quando já tem deformidade. Eu sempre falo que nunca é tarde para começar, né, o tratamento, né? Lógico que sempre iniciando o mais precocemente possível, né, em todas as nossas doenças, né? Na artrite reumatoide, na osteoartrite, na psoriásica. Quanto antes se iniciar o tratamento, melhor, né? Mas nunca é tarde para se iniciar um tratamento. Tá? Existem várias opções farmacológicas, né? E a gente tem essa possibilidade, né, de fazer esse tratamento, né, mesmo já a paciente tendo, né, o paciente tendo deformidades nas mãos, né, consegue pelo menos estabilizar, né, a evolução natural, né, da doença. Né? Deixa eu ver aqui. Cunha Eulália. Prazer estar assistindo a live. Meu colega Silvio. Alguém que trabalhou com você na Petrobras, ó, Silvio. Está agradecendo aí, mandando um abraço. Eulália, eu acho que é o nome dela. Tá? Boa noite, Eulália. Obrigado. Não foi uma pergunta, mas foi mais um comentário, né? Deixa eu ver o que mais aqui tem. Né? O que mais provoca dor nas mãos? A pergunta da Briana Meira. Né? Então, como a gente falou, são várias doenças, né, Silvio? Cada caso tem que ser avaliado individualmente, né? Pode ser artrite reumatoide, pode ser uma osteoartrite, pensando, né, nas doenças reumáticas, pode ser alguma patologia relacionada a pequenos traumas, esforço repetitivo, né, como se comentou. Né? Então, acho que tem que ser avaliada individualmente, né? Leonardo, muita pergunta aí, porque tem uma cliente que, quando soube que a gente ia dar essa live, ela disse, olha, o senhor tem que falar sobre a síndrome do túnel do carpo. Eu tenho uma mãe... Você quer comentar alguma coisa? Tem uma pergunta do Dr. Luiz Felipe Lisboa aqui sobre achados na fibromialgia no exame de ultrassom, né? Assim, na verdade a fibromialgia ela não é uma doença muito frequente nos nossos consultórios, mas ela não tem nenhum achado específico, né? Tá? Porém, a gente tem alguns estudos, né, que eu já vi mostrando que a maioria dos pacientes não se tem achado de Doppler, né? São exames negativos que a gente fala, né? Não se encontra sinovite, não se encontra Doppler, porque é muito comum o paciente com fibromialgia chegar com dor também na mão, né? A gente chega, me dói a mão, tem parestesia, né? Já entrando no diferencial de túnel do carpo, né, Silvio? Então, normalmente esses pacientes não apresentam doença inflamatória, tá? Mas eles podem ter a coexistência de outras patologias, como uma osteoartrite ou a síndrome do túnel do carpo, né? Então, tem que sempre avaliar, né, a mão do paciente que tem fibromialgia e que tem alguma queixa mais específica, né? E, Silvio, se você quiser comentar sobre o túnel do carpo, né, fique à vontade. Eu acho que você queria falar alguma coisa, né? Uma colega nossa que refere que teve a mãe que teve síndrome do carpo, e ela pediu que a gente relatasse, ou você relatasse sobre a síndrome do túnel do carpo. Bom, o que é a síndrome do túnel do carpo? Carpo é um túnel. E o carpo é o punho. É o punho. Então, assim como existe tendinite, nos tendões, tendinocinovites, existem alguns nervos, e principalmente o nervo mais importante, que é o nervo que passa nessa pregazinha aqui do punho. Aqui assim, eu desenhei aqui, ó, o meu punho, e o nervo, esse nervo passa aqui, nesse túnelzinho.
e ele tem a propriedade de inervar o primeiro dedo, o segundo dedo, o terceiro dedo e a metade do quarto dedo. Ele não mexe com o quinto dedo, ele vai até a metade. Então, por diversas causas, esse túnelzinho aqui, que passam 9 tendões, são os tendões flexores, uma artéria, veia. Então, esse túnelzinho, esse nervo mediano, que vem lá de cima do ombro e percorre tudo aqui, ele percorre direitinho, ele está com uma abundância de tecidos. Mas quando ele chega aqui no punho, ele fica apertado. Mas ele passa bem. Mas diversas patologias podem apertar esse nervo. Por exemplo, 5% do hipotiroidismo pode apertar esse nervo. Uma diabetes descompensada pode apertar esse nervo. Um trauma, um cisto sinovial intracarpal, uma fratura. Então, diversas causas fazem com que o nervo fique apertado na síndrome do túnel do carpo, e quando aperta o nervo, a pessoa tem dor e tem parestesia, formigamento no primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto dedo. Essa doença é uma doença evolutiva. Se me perguntarem assim, é cirúrgica? No momento, não. Vamos ver a evolução, porque tem a gradação da atividade dessa doença. Para fazer o diagnóstico, além da parte clínica, porque as pessoas sentem muita parestesia, dormência nas mãos, e as pessoas se acordam até mexendo assim, Leonardo, com as mãos de noite. Sim. Porque a parestesia é muito grande. Não é quando você se acorda e tem a rigidez matinal. Não é isso. A rigidez matinal são de outras doenças, principalmente da artrite reumatoide. Mas então, as pessoas sentem dor e as pessoas precisam ser tratadas. Por quê? Porque essa região tenar aqui, esse gordinho aqui, se não for tratado, ele pode se atrofiar. E à medida que o nervo vai sofrendo, ele vai sofrendo cada vez mais e começa a atrofiar. E mais do que isso, quando existe uma síndrome do túnel carno muito severa, começa a irradiar pelo antebraço, indo até o cotovelo. Então, por isso que eu disse a vocês, é importante a análise global. E, para o diagnóstico, é necessário, além da clínica, ver o porquê, o que está acontecendo, dá também trabalho repetitivo, dá em alguns tipos de atividades industriais. Então, para fazer o diagnóstico, é necessário, além da parte clínica, não é? A ultrassonografia, que a gente mede a área de secção transversa do nervo mediano, a gente mede, e se essa área for acima de 15 milímetros cúbicos, milímetros quadrados, aí a gente já pode começar a pensar em uma síndrome do carpo. Além da ajuda inestimável da eletroneuromiografia, que vai ver a condução nervosa, sensitiva e motora. Então, esse conjunto de atividades, desse olhar do médico, fazem com que a gente veja a síndrome do túnel do carpo. É operável, a maioria, grande parte, por exemplo, o síndrome do túnel do carpo pode acontecer numa artrite reumatoide descompensada, em que a gente compensa e aí melhora. A síndrome do túnel do carpo pode acontecer no hipotiroidismo, que a gente compensa e melhora. A síndrome do túnel do carpo pode acontecer, já existe muito trabalho, na obesidade, a gente diminui o obeso e melhora. A síndrome do túnel do carpo pode acontecer nas mulheres grávidas e no puerpério. Então, depois, aí é focal. Depois que a mulher tem o neném, então, melhora. Acabou a síndrome do túnel do carpo. Mas é preciso uma análise acurada, além de que ver se a síndrome do túnel do carpo se é proveniente de alguma doença reumática. Doutor Leonardo, a palavra é sua. Eu só queria mostrar uma imagem de tudo isso que você falou, né, Silvio?
de ultrassom, né? Então aqui um corte transversal, aquele corte muito conhecido que a gente faz, né? Para mensuração aí da área de secção transversal, né? O normal dessa área é até 9 milímetros, né? De 10 a 15, 14, né? A gente fala que tem um espessamento, e acima de 15 normalmente, né? Com hipoicogenicidade, fala muito a favor de neuropatia, né? Outro achado que a gente consegue identificar bem aqui no nervo mediano é o corte longitudinal do nervo, né? Notem aqui que existe um estreitamento importante desse nervo aqui, na região do túnel do carpo, né? Logo abaixo, tá, do ligamento transverso, né? Do retináculo aqui. Então, é uma imagem muito bacana também de ser feita. Além do corte transversal, fazer esse corte longitudinal. Eu gosto muito de fazer essa imagem. Tá? Aprendi isso com os nossos amigos ortopedistas, ultrassonografistas, né? Que eles também gostam muito de fazer essa imagem desse corte aí longitudinal, né? E mostrando esse estreitamento, né? Então, o ultrassom é uma ferramenta muito bacana aí também para a gente avaliar o túnel do carpo, né? Essa síndrome aí, além obviamente, do exame clínico, né? E da eletroneuromiografia também, que ajudam bastante ele, né? Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, Silvio. Nós temos, acho que Veja se tem mais algumas perguntas. Nós temos mais 3 minutos só, Silvio. Deixa eu ver aqui. O pessoal está parabenizando pela live, Silvio. Deixa eu subir mais aqui. De perguntas. Tem algum comentário? Tem um comentário que uma pessoa fez sobre a hanseníase, né? A hanseníase também faz alterações, né, nos nervos. A gente consegue, muitas vezes, identificar isso pela ultrassonografia, né? São exames, né, que são mais demorados, a gente consegue fazer uma varredura, né? Um local muito comum, o Silvio está mostrando, é a região do cotovelo, né, onde passa, né, principalmente o nervo ulnar, passa aqui nessa fossa, aqui na região do meio, aqui na medial aqui do cotovelo, e ali a gente consegue ver, né, muitas vezes, um espessamento desse nervo, né? O paciente comentou aqui, né, que foi vários neurologistas e um dermatologista que descobriu, né, porque às vezes devia ter alguma manifestação de pele também junto, né? E além do espessamento neural, que também pode ser avaliado pelo ultrassom, né? Eu já fiz diagnóstico de hanseníase com um exame do cotovelo, assim. O paciente foi lá com uma inflamação do cotovelo e tal, não sabia o que era e tal, daí eu fui ler, estava fazendo a rotina de exame, por isso que é importante ter rotina, né? Nossos exames tem que ter uma série de cortes, de avaliações rotineiras que a gente faz. Daí eu fui olhar um nervo ulnar, um nervo desse tamanho, né? Bem redondão, hipoicogêneo, e falei, opa, isso aí que não está normal e tal. Fui investigar, era uma hanseníase, né? Então, é importante também, além de a gente estudar, né, as doenças reumáticas, também ter uma noção geral de outras doenças, né, que também podem aparecer no meio do nosso exame, ali no meio da nossa avaliação. Né? Me permita dizer, claro, de uma forma geral, não estou falando de mim nem de você, mas olha, no geral, o reumatologista é um bom clínico, porque além dele entender das doenças reumáticas, ele deve ter um conhecimento de outras doenças que não são reumáticas e que se comportam como se fossem doenças reumáticas. Então, o reumatologista é um bom clínico. Sim. É isso que você então, Obrigado, Silvio. Silvio, obrigado pelo convite, né? Eu vou ter que encerrar aqui, nós temos acho que uns 20 segundos só aí de live. Agradecer a participação de todo mundo, tá? Agradecer, né, por você ter, né, também nos convidado para participar disso. E desejar boa noite, né, para você, para todo mundo que participou. Tá bom? Vamos ter que encerrar. Eu que agradeço, Léo. Muito boa a sua atuação. Foi motivo de prazer para mim. Tenho certeza dos ouvintes também. E gostaria que vocês nos acompanhassem no projeto Articular,